preta possui uma data de nascimento e uma de renascimento. O nascimento é quando a gente nasce, propriamente dito. O renascimento é quando a gente se descobre, se reconhece, se aceita negro. Isso porque o sistema nos nega e nos diminui desde que nós nascemos. Diz que nós não somos bonitos, que nós não somos capazes, que não podemos, que não devemos, que não. Recebemos uma imensa carga destrutiva de negação a vida inteira. E para sermos aceitos ou sobrevivermos neste sistema opressor e cruel, acabamos nos enquadrando em padrões bem distantes do nosso. Padrões que subjugam e ferem a nossa honra, dignidade e orgulho das nossas origens. Mas quando nos descobrimos negros, que é quando deixamos de aceitar toda a negação desse sistema opressor e racista e lançamos sobre nós mesmos um olhar de afeto, de cuidado, de amor, de autorreconhecimento e autovalorização, nós renascemos com força e poderes extraordinários. Quando nos descobrimos negros e percebemos que tudo aquilo que nos gritaram com tanta crueldade a vida inteira era o racismo nos apunhalando, tentando nos enfraquecer para manter a servidão e o domínio. Quando nos descobrimos negros e dizemos um grande sim, sim, sim para nós mesmos, sim para nós mesmos, nós nunca mais aceitamos ser manobra de ninguém e nem aceitamos ser diminuídos por ninguém e nem que nos enquadre nenhum tipo de padrão. Porque nós quebramos os padrões, afrontamos o sistema e ganhamos muito mais força para prosseguirmos na luta por direitos sociais, econômicos e políticos. Neste documentário, eu perguntei aos irmãos e irmãs embasianas, dentro da programação do Novembro Negro, com o intuito de trazer a discussão sobre o racismo estrutural para o ambiente corporativo. Quando você se descobriu negro? Quando você se descobriu negra? As respostas foram transformadoras, reveladoras, fortes, inspiradoras e cheias de emoção. Vamos conferir? Escuta isso. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção, mãe. Aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível. Quando você se descobriu negra e por que você acredita nisso? Que você se descobriu negra neste momento? Meu nome é Tâmara Cerqueira. Eu vou contar primeiro uma situação que aconteceu comigo e que acontece. Eu tenho um sobrinho que ele é loiro dos olhos azuis e quando ele tinha 3 anos, a gente saía muito porque ele morava comigo e com minha mãe. Então, a gente estava no shopping e tal, e aí ele começou a chorar e veio uma mulher branca atrás de mim dizendo que ia me denunciar porque eu era babá, dizendo que ia me denunciar porque eu era babá, que ele chamou segurança, que ia procurar a mãe dele, sendo que ele estava comigo. Segurança, que ia procurar a mãe dele, sendo que ele estava comigo. Então, assim, essa situação com ele sempre ocorreu. E até hoje ocorre, porque ele também continua branco, loiro, e eu negra. Então, assim, ninguém nunca associa que somos parentes por isso. Inclusive, na época, eu tinha uma amiga branca e todo mundo sempre dizia que era parente dela, que era sobrinho dela. E aí, teve essa situação, entre outras situações que eu já passei. E eu me descobri negra depois que a gente se assume. Meu cabelo era escovado, porque era o padrão que a gente tinha, cabelo liso, porque todo mundo tinha cabelo liso, entre aspas. E hoje meu cabelo é natural, sem química, black, do jeito que eu gosto. Então, eu sou negra por escolha, por nascença, por tudo. E eu amo ser negra. Acho que a Pérola foi muito feliz a hora que ela fez esse convite pra gente expor qual que foi o momento que você se descobriu negra.
Eu sempre fui negra, pela minha tonalidade de pele, pela família que eu tenho. Mas eu realmente tomei uma consciência que eu era diferente na escola, quando comecei a sofrer bullying relacionado à cor da minha pele. Quando você não é inserida nos grupos dos seus colegas. Realmente eu tomei consciência que eu era diferente. No colégio, quando você começa a sofrer bullying, quando você não é inserido nos grupos por causa da sua tonalidade de pele. Aí você realmente percebe que você é negro. Então você realmente tem esse contato com preconceito, com racismo muito cedo. E para a mulher negra é mais difícil ainda, que a gente ainda convive com a solidão da mulher negra. Então a gente precisa se fortalecer para galgar nosso espaço, para conviver com essas diferenças, para mostrar que nós somos capazes. E seguir em frente, de cabeça erguida. Eu passei por uma situação em que eu estava com minha filha, com 4 meses, num supermercado, e tinha um casal que ficou olhando para mim porque eu estava segurando a minha filha. E aí, quando eu sentei para dar mão à minha filha, eles começaram a me discriminar, dizendo que eu era babá. Começou a olhar para mim, dizendo que eu era babá, por minha filha ser de cor clara, e começaram a ficar zombando. Eu, no entanto, fiquei tranquila, mas depois eles começaram a falar mais ainda a partir do momento em que eu fui dar mão à minha filha. E eles acharam um absurdo eu, uma negra, com muito orgulho, dar mão a uma criança branca, achando que eu era babá. Que achava que eu era babá porque minha filha nasceu de cor clara, aí o cabelo todo pretinho, e aí ficaram olhando, zombando, porque eu, de uma cor negra, não podia ter uma filha de uma cor clara. Isso me sentia assim muito constrangida por perceber que existem pessoas ainda com racismo ainda, achar que cor quer dizer algo, e eu tenho muito orgulho de ter a cor que eu tenho. Sou negra com muito orgulho. Meu nome é Agenor, eu trabalho aqui na UNB, na fiscalização, no processo de atendimento. Eu sofri realmente um racismo há uns anos atrás, no momento em que eu estava em um mercado e percebi que estava sendo acompanhado por um segurança. Procurei despistá-lo para ter certeza, e realmente eu constatei de que realmente ele estava me seguindo, possivelmente desconfiado por eu ser negro. Então, fiquei à vontade, fiz meu mercado, que eu estava também acompanhado, respeitei a pessoa que estava do meu lado, certo? E no final, realmente eu passei no caixa, e por sinal até peguei algo do mercado, ingeri justamente para que ele ficasse mais atento, e no final eu deixei um recado na recepção de que ele prestasse mais atenção
né, em quem realmente poderia estar pegando alguma coisa, que eu não tinha pego em nada. E realmente eu percebi que ele está me observando por causa da cor, por eu ser negro. E realmente eu percebi que ele está me observando por causa da cor, por eu ser negro. E quando você se descobriu negro, se reconheceu como uma pessoa negra? Eu, quando me reconheci na minha vida como negro, eu sempre me valorizei, sempre eu tive esse, um amor, né, pelo negro, que realmente eu gostei de valorizar o negro, né, e sempre gostei, né, de ser negro. Posso estar onde for, posso estar com quem for, mas com minha cabeça erguida. Meu nome é Thelma Madalena de Santos, trabalho aqui na Embasa, na UNBC, no setor de faturamento. Eu me descobri negra a partir do momento de que lá em casa somos 3 irmãos, meus 2 irmãos têm a pele mais escura e eu sou a que tenho a pele mais clara. Mas, em compensação, sempre falaram desde pequena que meu nariz era muito grande. Só que eu não ligava muito para isso, certo? E aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar na Embasa, numa loja de atendimento, e tinha um colega meu que sempre me dizia: até uma porque você não faz a cirurgia do nariz? Você não faz a cirurgia do nariz? Eu já tinha uns 21 anos, e aí fiquei pensando, até que eu pensei até em fazer. Mas depois eu comecei a dizer o seguinte: olha, quem quiser me aceitar, vai me aceitar assim. Se eu sou descendente de africano, sou negra, independente da minha cor, que é mais clarinha, né? E é isso aí. Então eu me conscientizei sobre isso, e essa ideia de cirurgia foi-se embora. E hoje, quem quiser me aceitar como eu sou negra, com nariz de barraca, me aceite. É isso aí. Eu me chamo Carmilton Gomes Gonçalves. Eu exerço a função aqui na Embasa de encanador, a função de técnico. E eu passei por uma situação dessa no shopping e também no supermercado, né? Foi aí que eu descobri, na verdade, a minha cor, porque quem estava do outro lado era uma pessoa branca, mais clara do que eu. E quando eu entrei no mercado, essa pessoa, ela continuou a me seguir. Ficou me seguindo, e onde eu ia, nos corredores que eu ia, ele o mesmo ia me seguindo. No mesma coisa no shopping, né? Eu entrei com a minha esposa, a atendente não veio atender a gente, e aquilo ali eu me senti discriminado com aquela atitude dela, de não chegar e abordar a gente como cliente e procurar saber qual era o motivo da gente estar ali para apresentar o serviço, né? Quando a gente entra dentro de uma loja, a gente é acostumado a ver uma pessoa abordar a gente, dar uma boa tarde, boa noite e procurar saber o que é que a gente está interessado em comprar, oferecer o produto para o cliente. É essas coisas aí que nos torna um individualismo sem necessidade, porque as pessoas, por simples fato do seu vestimento ou pela cor de sua pele, já está discriminando o que você é. Então eu me senti uma situação constrangedora e quero relatar isso, né? Porque é uma coisa que não deveria acontecer, porque todos nós, como diz a Constituição, somos iguais. Somos iguais, entendeu? Perante a tudo, porque nós pagamos nossos impostos, trabalhamos e usufruímos também dos bens, das coisas que outras pessoas também de classe mais alta também usufruem. Então, essa discriminação aí, essa diferença, ela deveria ser mais vista pela sociedade, porque o povo hoje em dia, ele visa muito o que você veste. Se você vai no shopping de sandália, você é mal visto. Você vai de bermuda, você não tem uma boa aparência.
já é uma discriminação. Então, isso deveria ser mudado e eu espero que seja mudado um dia, porque nós somos todos iguais. Todos nós somos iguais, independente de raça, cor ou até religião. Somos todos iguais. Eu gostaria de deixar aqui meu relato, né? E também gostaria que não acontecesse mais isso com as outras pessoas. E assim eu agradeço. Muito obrigado. Um fato sobre o racismo que te marcou. Meu nome é Juliana Vieira, trabalho no processo de faturamento e, na verdade, tudo começou quando eu queria parar de alisar meu cabelo, né? Dar química no cabelo. Só que, na verdade, eu me preocupava muito com as pessoas lá fora, né? De criticar, de achar que tá feio. Mas, na verdade, tive apoio de várias pessoas. E certo dia resolvi fazer. Depois que eu saí da faculdade e saí para cortar o cabelo. Eu disse, não, corta até aqui. Aí, na verdade, aí a moça, não, tira logo a química toda. Aí eu disse, tá bom, tira. Fiz um dia de sexta-feira para poder ficar o final de semana em casa, para poder não sair, por causa das pessoas. Aí, quando chegou numa segunda-feira, que eu saí de casa, tive que trabalhar, ir para a faculdade, e todo mundo gostou, na verdade. Algumas pessoas perguntaram, né, por que você fez isso, cabelo bonito? Por que você fez isso, cabelo bonito? Então, isso já deixava a gente, me deixar para baixo. Mas assim, enfim, eu gostei. Achei lindo. Meu cabelo hoje tá natural, todo enroladinho. Quando eu quero diferenciar, eu coloco as tranças. Mas tô bem do jeito que eu tô, sem me preocupar com a opinião das pessoas. E quando você se descobriu negra? Me descobri negra depois que eu parei de me importar com a opinião das pessoas e decidi a me aceitar, na verdade, como eu sou, negra, do cabelo cacheado, minha raiz, que eu sou. Então, eu me sinto feliz do jeito que eu sou. Me chamo William Santos Teles, sou mobilizador da Embasa, da unidade Bolandeira. Tenho como formação de psicologia. O meu ano de nascimento é 1986, né? 2019 são 33 anos. Mas de fato, meu ano de renascimento, enquanto pessoa negra e militante do movimento negro, começou a surgir a partir do ano de 2012, na minha entrada do curso de psicologia na Unime Lauro de Freitas. Lá sim eu me descobri enquanto uma pessoa preta de direitos e de valores, né? Eu tive ótimos orientadores dentro desse processo, mas alguns deles me marcou bastante durante a minha formação. Eu sofri algumas discriminações, várias discriminações, mas me mantive forte, firme no meu propósito. E hoje estou aqui, né, batalhando e galgando algo mais na minha vida, tá bom? É isso aí. Agradeço a todos pela oportunidade. Valeu, Pérola. Tamo junto, firme e forte. Quando você se descobriu negra? Eu me descobri negra quando eu parei de relaxar meu cabelo, que antes eu relaxava para baixar a raiz, e aí tomei uma decisão de não relaxar mais, de assumir as minhas origens, meu cabelo, deixar ele natural. E aí eu fiquei um pouco receosa do que os outros iam achar, mas aí mesmo assim eu fui em frente, cortei, gostei, tô amando e não pretendo mais dar relaxamento, continuar com o cabelo assim, black mesmo. Está lindíssima. Por favor, se identifique, fale sobre um fato sobre o racismo que te marcou. E quando você se descobriu negro? Eu sou Raimundo Coutinho, funcionário da Embasa há 42 anos. O racismo no Brasil é um tema polêmico, do qual a sociedade racista na qual vivemos sempre teve suas formas
de demonstrar para a população que não existe racismo, mas o racismo no dia a dia sempre está presente. É o racismo institucional, que a gente chama atenção, que é uma forma de racismo camuflada, que chega a ser perfeita, que demonstra aqui no Brasil o quanto o racismo é perverso. O quanto o racismo é perverso. Eu me descobri negro a partir do momento, um negro indígena, a partir do momento que nós começamos a participar das atividades do movimento negro unificado aqui no Brasil, que se dá início em 1977. Um grupo de negros começou a fazer um movimento aqui na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, muito ao olhar do que acontecia nos Estados Unidos, do movimento dos Panteras Negras. Mas, na verdade, a nossa história já vem de muitos e muitos anos, dos malês, da revolta dos búzios. Essa conscientização sempre foi escondida para que não nos desse consciência da importância de estar descobrindo o quanto o Brasil é um país racista. Então, eu me descobri como negra quando eu passei a perceber que eu também sofria preconceito. Na infância, nós somos tão bombardeados por cenas de preconceito, de racismo, né? De maltrato, que a gente, na verdade, nem tem consciência dessas palavras ainda. Mas a gente vê que o preto é maltratado, que é algo que a gente não quer ser, né? Todas as imagens ruins são associadas ao preto. Na minha infância, muito mais do que hoje em dia. E eu achava que ainda bem que eu não era negra e não tinha que passar por nada daquilo, né? Eu achava que eu era clarinha, cheguei até a achar que eu era ruiva na infância. E só depois, quando eu comecei a observar que eu sofria todos os preconceitos que eu via os negros sofrendo, é que eu vi que eu também sou negra. Eu disse, olha, sou negra também. E no começo, isso não era motivo de orgulho, isso era doloroso. E inclusive quando eu tinha a oportunidade de me colocar no lugar do opressor e de oprimir outros, né? Eu oprimia. E no começo não foi uma descoberta libertadora, foi uma descoberta muito dolorosa. E só com o tempo, com a compreensão, né, do quão injusto essa situação, com o estudo da história, né, de entender o que aconteceu com o povo negro, e isso passou a me dar uma sensação de orgulho de aonde nós conseguimos chegar, apesar de tudo que nos foi arrancado, de tudo que nos foi negado. Então tudo isso me fez transformar aquela dor, né, aquela vergonha em orgulho, em luta. E eu comecei a me apaixonar por tudo, né, com toda a referência da África, do negro, né, a música, a história, tudo isso passou a me encantar. E o Ileaê me ajudou muito nesse aspecto, né, as músicas, ouvir as músicas, entender as músicas do Ileaê, né, tudo isso veio desenvolvendo em mim um orgulho, de fato, de ser negra. E é um trabalho diário, porque é uma ideologia, algo que está impregnado em nós, que nos foi imposto, que nos marcou desde a infância, que a gente ainda se pega em muitas falhas, muitas vezes, né? Então, hoje em dia eu me vejo com a responsabilidade também de ajudar outras pessoas a abrir os olhos, como os meus foram abertos, que eu tenho a responsabilidade de também passar esses valores adiante, da mesma forma que eles chegaram a mim e me resgataram. Eu tenho o dever de fazer isso com as outras pessoas, principalmente com as crianças, né, com as nossas crianças que são bombardeadas com cenas de preconceito, apesar de tudo que tem, né, mudado nesse aspecto, mas ainda tem muito a se mudar. As evoluções culturais, elas são extremamente lentas e cabe a nós lutar. Vamos à luta, estamos em luta. Meu nome é Hamilton, sou uma pessoa negra e vim através desse vídeo relatar que desde a minha aceitação como negro sempre foi de forma honrosa. É notório que apesar da sociedade ter seus avanços, vem oprimindo a nossa raça. Seja nos meios comerciais, profissionais ou sociais.
com olhares, gestos ou insinuações que ficam subentendidos. Venho através deste vídeo protestar pela conquista do nosso espaço, sim, pois eu acredito que somos todos iguais e não tem o porquê de se intitular melhor ou pior. Meu nome é Ivan, sou ajudante prático, trabalho na Embasa, e o fato que me deixou triste, muito constrangido, foi quando estava indo para minha casa para Jacuípe, e quando entrei no Mato Grosso eu poder comprar um material para minha casa para lá, e quando de repente, quando eu estava indo para lá e para cá, eu estava até falando com a empresa, que eu saí daqui e fui para lá, quando de repente que o próprio segurança estava indo, até para onde eu estava indo, ele estava indo atrás de mim, quando de repente eu me percebi que eu estava sendo perseguido por ele, peguei adiante os passos para ver se era isso mesmo ou não. Quando eu ia no corredor que ia para o outro, ele vinha numa rapidez que é tanto quando ele veio em sentido ao contrário que eu fui para ele, é tanto que eu voltei em sentido a ele, que eu vi que ele estava me perseguindo atrás de mim. E eu estava fardado, comprando material, eu estava até com os materiais no carrinho, com a mochila nas costas. Quando de repente eu senti sendo perseguido por ele, para onde eu ia, ele ia atrás de mim. Aí eu fui para outra sessão, quando de repente ele já estava já na minha frente, bem adiante na sessão, já me esperando eu voltar para onde eu estava indo, entendeu? Esse foi o fato que eu me senti constrangido naquele momento. Eu me senti acuado, eu me senti me desfazendo de mim, de minha cor, né? Achando que eu não poderia comprar aquele material, achando que eu não poderia comprar aquele material, que, sei lá, eu fiquei muito triste por aquilo. Porque você era suspeito, só por causa da sua cor. Também, achou que eu era suspeito de alguma coisa, porque eu estava com a mochila nas costas. Ele também não perguntou para mim se eu poderia deixar a mochila no balcão lá, para guardar ou não. Então eu entrei com a mochila nas costas normal, entendeu? Quando eu pensei que não, vi que ele estava me seguindo, adiantando os passos na minha frente, lá pro outro lado para onde eu ia, entendeu? Até fui de contra ele de novo, ele adiantou na minha frente de novo, quando eu me bati com ele, diminuiu o passo e ficou até meio aquado assim quando me viu, entendeu? E foi um dos fatos que eu fiquei muito triste por isso. E eu sou uma pessoa que onde eu vou, entre cabeça erguida, entendeu? Não devo dar a ninguém, entendeu? Tem lugares que a gente fica até constrangido de entrar devido à cor da gente, que tem muitas pessoas que acham que ele vai desfazer da cor, porque, não sei, eu não tenho por que dizer da minha cor, entendeu? E também não tenho por que falar da cor de ninguém. Todos nós somos iguais, né? A gente não tem que se desfazer de ninguém, entendeu? Independente de cor, seja lá o que for, mas eu não tenho o que dizer das pessoas. Cada qual. Eu entro para onde eu vou, entre cabeça erguida, seja classe média, classe baixa ou alta, eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida, não devo nada a ninguém. Paga minhas contas, normal, e pra mim, tá tudo bem. Até porque todos os lugares nos pertencem e nós pertencemos a todos os lugares. É verdade, também concordo completamente. Quando você se descobriu negra? Essa é a pergunta. Perola me fez um convite para gravar um vídeo rapidinho, falando de quando foi essa descoberta. E isso é uma reflexão, né? Isso a gente faz a gente refletir sobre o racismo. Como o racismo ele nos molda, né? E ele causa grande efeito devastadores em nossas vidas. Eu, na verdade, eu não correspondo à beleza padrão, né? Segundo o povo antigo, quando eu vivia na minha infância, a minha beleza ela não era tida como ideal de beleza padrão de uma mulher. E eu lembro que na minha residência, na minha casa, meu pai sempre disse pra gente, olha, somos negros, você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que vocês, somos todos iguais. Até eu ter mais ou menos 11 anos de idade, quando eu descobri que não somos todos iguais, que somos diferentes. E as minhas queridas colegas, na época, de sala, fazia questão de me dizer que eu era diferente delas, que o meu nariz era feio porque meu nariz tomava metade do meu rosto. E aí quando eu chegava em casa arrasada, porque meu nariz era grande e as meninas disseram que meu nariz era feio. E aí minha irmã dizia pra mim, Rose, bote um pegador no nariz, que quando você botar seu pegador vai ficar o dia todo com pegador no nariz e seu nariz vai ficar fininho, igual delas. E assim eu ficava, botava o pegador no nariz e ficava o dia todo com esse pegador no nariz para tentar o nariz, né, machucando meu nariz, na verdade,
para tentar ele ficar fino, para ser aceito. E aí, no outro dia eu ia pra escola e as meninas falavam, porque seu cabelo é feio, porque seu cabelo é duro. E aí eu relaxava o cabelo, para meu cabelo ficar ideal. E aí as meninas diziam, porque você é muito preta. E aí eu corria do sol para não ficar mais preta. E aí as meninas diziam, porque você é muito preta. E aí eu corria do sol para não ficar mais preta. E outras coisas eu ia fingindo que não era comigo. Que, sabe, eu ia ignorando. Até que eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver meus professores negros se posicionando, falando sobre o racismo, trazendo reflexão para a sala de aula. E eu ali sim, eu comecei com o meu processo de autoaceitação. Eu comecei a buscar mais sobre a minha história, sobre os meus ancestrais, sobre as lutas. E aí foi me apaixonando por Zumbi. E aí vi a história de luta, de Dandara. E hoje eu digo, eu sinto muito orgulho da minha cor. Eu sinto muito orgulho dos meus traços. Eu sou negra. E eu sou uma pessoa que eu estou sempre lutando pelos meus ideais. Eu acho que a gente precisa reconstruir a nossa origem. A gente precisa saber quem somos, de onde viemos. Eu acredito que se não conseguirmos identificar a nossa negritude, não conseguiríamos cobrar do opressor uma reparação por todos esses anos. Eu aprendi com minha querida amiga Pérola que a luta negra não é individual, que a luta negra ela é coletiva. Então, gente, Ubuntu. Eu posso dizer Ubuntu pra gente, né? E vamos discutir, vamos refletir, vamos aprender a nos posicionar. Meu nome é Rogério Luiz. Momento que eu me descobri negro, no alto da minha adolescência, terminando os ensinos, estudei no Colégio Bom, Fundação Bradesco, e lá dava a oportunidade de a pessoa trabalhar no banco. A seleção era feita da seguinte forma: os melhores alunos, questão de nota e comportamento. Né? Quem tá aí pode perguntar, você nota e comportamento? Pois é, antigamente eu gostava. Então fui selecionado entre os 10 para fazer essa seleção presencial que o próprio Bradesco então. Entre os 10, ali tinha uns 4 negros, o resto era da cor clara, branco, né? E aí na seleção presencial, como era para trabalhar na frente do caixa, foram 3 pessoas foram aprovadas na época. E todas as que foram aprovadas, podemos depois identificar, né, com mais maturidade, quando a cabeça esfriou, tudo, que foi por questão da seu padrão de beleza europeu. E dali em diante eu notei que o mundo não é aquele mundo que a gente pensa. Que ainda há o preconceito, as pessoas têm que ainda há o preconceito, as pessoas têm isso, algumas, né? Não estou generalizando, mas ainda há. Então procurei o que? Estudar, ser uma pessoa de bem, trabalhar bastante para conseguir o meu e ter pessoas do bem também do meu lado, ser amigo de pessoas do bem, porque a gente que se transforma, não é o mundo que transforma a gente, nós que transformamos o mundo, entendeu? A partir de hoje eu tenho a consciência
do que eu conquistei, do que eu tenho hoje em dia, uma família, uma moradia, um trabalho digno, tudo por conta do meu esforço, do meu merecimento. Não foi por conta da minha cor, não foi por conta que me falaram que eu era feio, que eu era bonito. Entendeu? Eu procuro me respeitar porque eu sou negro e quero respeito. Bom, esse reconhecimento como mulher negra, como jovem negra, se deu na minha vida a partir do momento que eu parei de relaxar o cabelo, parei de usar química no cabelo, fiz o grande corte e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque você não precisa estar criando expectativas do que as pessoas vão achar de você. Você não precisa estar criando expectativas do que as pessoas vão achar de você. Da forma que elas vão achar melhor você se vestir, ou a forma que elas vão achar melhor de você utilizar o seu cabelo. Você tem que se ver e se aceitar da forma que você é. Com o cabelo curto, com o cabelo comprido, da forma que você é. Sem querer entrar em padrões, sem querer ficar criando expectativas de ser melhor para as outras pessoas. Tem que ser melhor para você mesmo e acreditar no seu potencial e acreditar que você sim é uma mulher preta bonita, linda, que você sim é um homem preto bonito e que nós somos sim pessoas belas e capazes, independente de cor, de raça, de credo, de qualquer coisa. Somos indivíduos capazes do que a gente quiser fazer na nossa vida, não do que as pessoas querem dizer que a gente deve fazer. Meu nome é Maricélia, eu presto serviço para a Embasa, eu sou cadastrista, eu trabalho no campo. Um fato que me marcou muito mesmo foi quando eu tive filho, porque a família do pai do meu filho são descendentes de índio, a parte de pai, do avô, e a parte da avó, por parte de pai também, pessoas brancas. Ela é loira, a família dela é toda branca. E aí o que foi que aconteceu? O meu filho, quando ele nasceu branco. E já no nascimento dele mesmo, na maternidade, ficaram em dúvida sobre a cor do meu filho. E aí olhavam muito para mim e olhava para a avó do meu filho, porque foi ela que foi me buscar, porque ela era branca e eu era negra. E aí ficaram um buchichinho e sem saber o que era. Aí quando vieram me perguntar que cor eu poderia botar no registro para poder me dar alta, eu disse que colocaria mesmo ou pardo ou negro. Porque só lá na frente que a gente ia descobrir realmente que cor ia ficar. E outro racismo mesmo que eu passei por isso foi quando a gente foi no shopping. A gente foi comprar uma camisa para ele. Na época o avô dele era vivo e queria dar uma camisa para ele do Esporte Clube Bahia. Quando chegou lá, eu entrei com meu filho, na mesma cena, por ele ser branco e eu ser negra. Quando chegaram lá, não me atenderam, nenhum dos trabalhadores veio me atender. Mesma cena, por ele ser branco e eu ser negra. Quando chegaram lá, não me atenderam, nenhum dos trabalhadores veio me atender porque eu era negra. E aí, quando a minha sogra entrou, que veio atrás de mim com o meu sogro, acharam que eles eram de outro país. E aí, focaram todo nele. Quando ele chegou lá e que perguntaram o que ele queria, aí ele simplesmente falou: eu não quero nada. A mulher do dinheiro é minha nora. É ela que veio comprar a camisa. A gente só veio acompanhar ela. Quer dizer, quando ele falou a mulher do dinheiro, aí vieram tudo pra mim. Praticamente vieram uns seis funcionários pra vir me atender. Então, aquilo ali me ofendeu muito. Então, simplesmente, eu saí, disse a ele que não queria mais a camisa e dei boa tarde e saí. Então aquilo ali me ofendeu muito. E o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e vi que eu não deveria ter vergonha nem da minha cor, nem da minha classe, nem da minha raça, porque se o shopping era lugar para branco, é lugar para preto também. Esse negócio de raça e nem de cor. Porque quando a gente morre, todo mundo morre, a gente vai para um lugar só, entendeu? E assim, aquilo ali me ofendeu muito. Eu não gostei. Também não baixei a cabeça, não deixei que meu filho visse uma coisa daquela.
E aí saí muito entristecida do shopping, mas aquilo não me derrubou. Hoje estou aqui, estou firme, estou forte, me aceito como mulher negra, tenho 41 anos, não tenho vergonha de dizer, minha mãe também é guerreira, é marisqueira, ela se assume, minha família toda, um respeito o outro, eu respeito qualquer pessoa, qualquer tolerância, a religião, a gente tem que respeitar qualquer pessoa, não tenho problema algum em entrar em lugar nenhum com ninguém. Tipo, eu tenho que respeitar as pessoas para as pessoas me respeitar. E assim, passado o tempo, eu fui me aceitando. Na verdade, eu nunca tive problema algum com a minha raça, momento algum. Agora, eu vi muitas pessoas não querer se aceitar, amigas minhas, uma irmã minha mesmo, parte de pai. Ela chegou um tempo assim que ela não aceitava, simplesmente pelo local que ela chegava, as pessoas olhavam ela com outros olhos, tratava ela de outro jeito. Então aquilo ali estava afetando ela e eu ia sempre conversando com ela. Hoje não, ela já se aceita. E assim sucessivamente a gente foi levando a nossa vida. E hoje eu sou negra, com amor, graças a Deus, tenho orgulho. Dava química no cabelo. Chegou um tempo que eu disse, não, vou parar aqui, eu vou me aceitar como eu sou, eu nasci assim. Meu cabelo hoje é todo enroladinho, eu hidrato, dou uma massaginha, fica toda encaracolada. Boto o meu saltinho e vou pro meu pagodinho, meu sambinha, como qualquer um ser humano na face da terra. Meu nome é Igor Ferreira, sou da FCAF, tenho quase um ano servindo na empresa. O assunto que me marcou, assim, não tem nenhuma coisa que foi marcante, mas tem alguns detalhes que, se você prestar bastante atenção, você percebe. Tem uma vez mesmo que eu estava no condomínio, cheguei a comprar pão, ela estava passando num lugar meio estreito, tinha uma mulher na minha frente, ela simplesmente parou e deu meia volta. Aí quando eu passei para ela, depois assim, meu Deus, desculpa, pensei que eu me acabei me assustando, pensei que fosse ser assaltado, perigoso, nem da pessoa que tinha aí. Mas isso é uma coisa que me marcou bastante. Porque, tipo assim, foi a primeira vez que eu sofri esse tipo de racismo meio que velado. Foi a primeira vez que eu sofri, não. A primeira vez que eu prestei bastante atenção nisso. Eu percebi que ela realmente só fez esse movimento por causa da minha cor. Não, a primeira vez que eu prestei bastante atenção nisso. Eu percebi que ela realmente só fez esse movimento por causa da minha cor. Fosse qualquer pessoa não ia fazer isso. Fez esse movimento por causa da minha cor. Fosse qualquer pessoa não ia fazer isso. Mas em relação ao racismo também eu sinto na minha profissão, que eu sou formado de engenharia. Eu sempre escutei que sempre foi muito mais difícil para nós negros conseguir uma vaga de engenheiro, ou ser reconhecido na área, é bastante complicado para a gente. Eu sempre percebi assim, que eu sempre tive potencial, mas nunca fui contratado, talvez por alguns detalhes, mas também principalmente negro, porque eu via bastante gente que não tinha a mesma dedicação, nem a mesma qualificação que eu tinha e acabava sendo contratado. Quando você se descobriu negro, se reconheceu como uma pessoa negra? Desde criança. Minha mãe e meu pai sempre disseram que ser negro, tem que ser. Eles sempre não entraram nisso, mas tem que ser negro. Eu sempre tenho que tomar cuidado na rua, eu sempre fui assim tratado diferente. E eu sempre, uma frase que eu sempre diz: você é negro e pobre, então você tem que ser sempre limpo, educado, que vai ser o seu diferencial vai ser esse. Vai ser limpo, educado, sempre para as pessoas, quando você passar pela pessoa de bom dia, boa tarde, boa noite, peça desculpa, licença, porque as pessoas sempre vão olhar para você da maneira diferente. Então tem que ser, tem que mostrar que você é sempre o melhor. Eu gostaria de dizer que a gente tem que continuar lutando. Eu sei que ultimamente as coisas parecem que estão mais complicadas e difíceis. É nesse momento que a gente tem que se unir, os negros, a gente se ajudar, porque a gente conhece a nossa dor, a gente sabe da dificuldade e principalmente
Existem outros grupos sociais que também estão passando por essa dificuldade. Então a gente já sabe essa dor, alguns estão começando agora, então é nesse momento que a gente precisa união, porque dizem que a gente é minoria, mas a gente não é, a gente é a maioria. E a nossa experiência vai ajudar os outros. E aí quando a gente ajuda os outros também vêm para a nossa luta também. Então nesse momento a gente precisa bastante união, foco objetivo e não ficar brigando entre a gente. A gente tem muita coisa a lutar, muita coisa para conquistar. E é como venho sempre ouvindo. A gente não é filho de escravos e a gente mora na senzala não. A gente é filho de reis, de rainhas, imperadores, de povos guerreiros. Então a gente tem que buscar nessa nossa ancestralidade que agora a gente vai precisar bastante. Meu nome é Cristiane Kátia, trabalho na unidade regional de Cabula, hoje estou gerente comercial. E um dos fatos, porque existem vários fatos que marcam não só a pele, quanto a memória de um ser negro. Eu estudava numa sala predominantemente branca, e na sala todo mundo me chamava de tambor de piche. E aí, isso não me atingiu, porque assim, eu tinha uma formação muito segura dentro da minha casa. Mas isso começou a me ferir, porque ninguém queria ficar comigo quando eu era criança, ninguém queria brincar comigo, só minha irmã. E aí minha mãe foi na escola para ver a situação, e eu tive que mudar de sala. E isso ficou bem latente na minha memória, porque eu não poderia ser negra e eu não poderia ter cabelo pichain. Porque todo mundo dizia que meu cabelo servia para lavar a louça. E aí eu fui crescendo entendendo que eu tinha que ter o cabelo liso e que tinha que ter amigos embranquecidos, para que eu pudesse ser também aceita pela minha sociedade, os meus coleguinhas. E por um bom tempo eu não queria ser quem eu era. Por um bom tempo, apesar de que eu sempre me achei linda. O espelho sempre foi o meu melhor amigo. Mas eu não entendia porque as pessoas não me achavam tão bonita quanto. E o tempo passou, eu cresci, entendendo que eu tinha que ser quietinha, não tinha que chamar muita atenção, porque negro gosta de chamar atenção. Não tinha que chamar muita atenção, porque negro gosta de chamar atenção. E você ficar quieto no seu canto, ninguém te enxerga. E você ficar quieto no seu canto, ninguém te enxerga. Mas aí eu acordei, como a maioria da gente deve acordar. Eu vim para a Bahia, onde é o berço da negritude, e a maioria não se sente negro. Aqui eu entendi o valor que o negro tem, porque a gente não se dá o valor que merece. Por muitas vezes, culturalmente, obviamente, a sociedade não nos permite isso. E nesse crescer com eu ter vindo para cá, eu sou do Ceará, eu ter vindo para cá, ter constituído família. Hoje a minha religião é do candomblé. E eu enfrentei vários outros preconceitos que sempre me davam um bom dia, um oi, tudo bem. A partir do momento que eu me assumi filha de santo, as pessoas mudavam de calçada. E tinham pessoas que diziam por que eu ia com essas roupas, mas todo mundo pode ir com a roupa que quiser para o trabalho, menos eu. Eu não poderia ir de branco para a minha unidade porque deveria estar agredindo alguém. Então assim, a gente passa todo santo dia por várias batalhas, cada um de nós. E é muito fácil uma pessoa que tem uma pele um pouco branca, que se titula como branco, dizer que entende o que a gente passa. Mas só você que tem isso aqui e tem isso aqui, sabe o que você passa. E a cada dia, quando você cala, ou quando você fecha seus olhos, você está aceitando mais e mais que a gente fique no submundo. E não nascemos escravizados. Somos povo livre. Desde que o mundo é mundo, ninguém conta a nossa história. Ninguém diz que viemos de uma nação onde tinha princesas, rainhas, que a gente pode ser melhor do que a gente é. A gente não precisa estar provando a ninguém que a gente é inteligente, mas é o que a gente tem que fazer. Porque você senão não entra, se não for pela cota. Então assim, tem várias coisas que a gente precisa combater. Combater esse preconceito estrutural, cultural. E muitas vezes é uma brincadeirinha sem graça. Fica sem graça quem brincar, mas você tem que se impor. Você tem que mostrar para que você veio. Você tem que dizer o quanto você valoriza ser negro. É ser deusa do ébano.
é ser negão. Eu sou negão. Eu não tenho problema com isso. Eu joguei no time de handball por 15 anos e todo mundo me conhecia como negona. E eu sempre achei o máximo. Quando eu fazia um gol, a menina, valeu, negona. Então, assim, eu não tô fugindo do que eu sou negona. Eu tenho força, eu tenho raça, eu tenho história e eu preciso valorizar isso. Muito obrigada. Bom, meu nome é Gisele. Atualmente eu estou na supervisão interinamente no processo de cadastro. Na verdade, são vários fatos, né? Porque eu me descobri negra já desde de criança na escola, né? A gente percebia os comentários, cabelo, né? A gente percebia os olhares em alguns momentos. E eu convivi muito com gente com a pele clara. Não posso dizer branca, porque branca aqui no Brasil é meio complicado. Então isso ficava mais nítido. Agora, teve alguns acontecimentos bem marcantes, sim. Eu me lembro que uma vez eu fui no salão, né, para fazer um corte no cabelo, e a funcionária olhou para mim e falou assim: poxa, você até que é uma negra bonita. Poxa, você até que é uma negra bonita. É aquela coisa, né? O negro ele não pode ser bonito. O negro, historicamente, tem que ser feio. O negro, historicamente, tem que ser feio. Aí, quando eu engravidei, meu primeiro filho, Miguel, ele saiu com a cor clarinha igual do pai. O comentário foi na família. Olha, é uma negra com a barriga limpa. Porque meu filho saiu clarinho. Só que a gente, às vezes, nem percebe esse preconceito, né, velado. A gente acha que é brincadeira, a gente está tão familiarizado com isso que não toma, né, dessa forma. E quando meu filho também, bebezinho, eu fui levar ele no hospital para fazer os exames, né, que eu chegava lá com ele no colo, que ele era bem branquinho mesmo. Aí quando eu chegava na recepção, ela pegava os dados. Então, aí ela perguntava, a recepcionista uma vez perguntou: a senhora é mãe? Que eu possa aguardar a mãe dele chegar para pegar as informações. Então, são coisas que, se a gente for contar, mexe muito. E se a gente for parar para lembrar e reviver esses momentos, isso é muito doloroso. Mas o preconceito, ele existe, sim. Meu nome é Isaac dos Santos Oliveira, sou analista de cadastro no shopping. É um dos lugares onde eu frequento e vejo aquela desconfiança, segurança caminhando atrás. Sempre é onde eu e meu primo ele vai atrás e fica cercando, como se a gente fosse fazer alguma coisa, naquele intuito de roubar, algo assim. Tudo pela nossa cor. Tudo pela nossa cor. Não importa o local, sempre a gente é olhado de uma forma diferente. E isso impacta muito. Sempre a gente é olhado de uma forma diferente. E isso impacta muito. A gente fica meio que incomodado. Mas nunca devemos abaixar a cabeça e sempre seguir em frente. E quando você se reconheceu como negro, se descobriu uma pessoa negra? Aí tive que bater de frente, correr atrás, se mostrar que não era aquilo que eles sempre falavam, diziam, fazia bullying. Sempre tentava demonstrar o meu melhor, sempre. Então, eu me descobri negro, ou me enxerguei negro, em 2 momentos de minha vida e de duas formas bem controversas, assim. A primeira era muito cedo, ainda era criança, e era o único negro da minha turma, um dos únicos negros da escola também. Então, isso, para mim, chegou de uma forma positiva e, por outro lado, negativa, né? Porque todo o foco do racismo era em cima de mim. Eu era referência de negro na escola. E positiva porque eu soube lidar muito bem com isso, soube me impor, soube reagir, entre aspas. Por mais que ainda criança, soube lidar com isso de uma forma bem saudável e positiva. E o meu segundo encontro com a minha negritude foi depois de vir morar em Salvador. Essa história é do interior, eu morava na cidade do interior. E depois de vir morar em Salvador,
que passei a conhecer e a conviver com o meu lado paterno, da família paterna, que é uma família de Quilombo, uma família de Cachoeira, do Recôncavo, que pude me encontrar com os meus e pude estar entre pretos, tá? Viver numa comunidade de pretos, onde os pretos se orgulham e se apoiam, onde existe a representatividade, e eu pude ver que existe um mundo preto, uma cultura preta acontecendo em Salvador, que no interior isso, não sei se é omisso ou se ainda não chegou, mas está chegando também aos poucos, mas que naquela época não existia, nos anos 90, não eram tão eminentes, tão presentes quanto hoje em Salvador. E o lado negativo e controverso disso tudo, desse segundo encontro, é enxergar que o racismo ainda existe, que o racismo ainda é tão presente. É enxergar que o racismo ainda existe, que o racismo ainda é tão presente. E que por mais que sejamos maioria, somos tratados com discriminação e com indiferença. E subtraídos dos nossos direitos, né? Em nome do privilégio dos brancos. E subtraídos dos nossos direitos, né? Em nome do privilégio dos brancos. Mas enfim, foram esses dois encontros, ambos com seus lados positivos e negativos, mas ambos me fizeram chegar e entender o preto que sou hoje e me orgulhar da minha cor, da minha raça, da minha cultura e do meu povo. Eu sou Elisa, sou aqui do setor de cobrança. Primeiro eu gostaria de parabenizar a Pérola por essa grande iniciativa de trazer essa discussão tão importante, né, para o ambiente corporativo. Eu desde pequena, meu pai sempre me disse, Elisa, eu e minhas irmãs, né? A gente tinha que saber se comportar, tal, até por conta da cor, né? Até por conta da cor, né? E você sabe que o negro tem muitos desafios a ser alcançados aí na vida toda. Mas assim, quando eu me descobri, eu não lembro, mas eu tenho uma memória muito recente, é quando eu me redescobri. Foi a partir do momento que eu tive meus filhos. Quando eu tive meus filhos, eu vi a importância de trazer essa discussão com o ambiente familiar, eu vi a importância da representatividade, eu vi a importância de a gente ter personagens na televisão, ter nas redes sociais. Então, assim, tudo isso me faz cada dia refletir mais e trazer eles desde pequeno, dizer como é importante a gente se unir, lutar, né? Lutar para que a gente tenha um amanhã melhor, né? Lutar para valorizar a nossa pele, valorizar a nossa história, que foi uma história de luta, de muito sofrimento, e que a gente precisa realmente estar unido. Então, assim, esse ponto, depois que eu me tornei mãe, eu vi realmente como é bom a gente ter representatividade, como é importante essa representatividade. Então, é isso. Eu, Pérola Anjos, mulher, negra, periférica, nordestina, bacharel em comunicação social, poeta, escritora, desempenhando atualmente na Embasa a função de supervisora do processo de faturamento na Unidade Regional da Bolandeira, eu me descobri negra e renasci quando eu desenvolvi aquela questão do pertencimento, quando eu entendi que nós pertencemos a todos os lugares e que todos os lugares nos pertencem. E quando eu deixei, a partir disso, de baixar a minha cabeça para entrar em certos lugares, porque o sistema me dizia que eu não podia frequentar aquele lugar, que eu não deveria estar ali. Então, quando eu ergui e ergo a minha cabeça para entrar em todo e qualquer lugar. Quando eu transformei uma dor do período escolar, por ser a única negra, a única preta da sala, e sofrer todos os tipos de discriminação, de maltrato,
por ser diminuída pelos coleguinhas da classe, justamente por eu ser preta. E quando a professora dizia que ia fazer um trabalho em equipe, eles diziam: eu não quero essa neguinha suja na minha equipe. Eu não quero essa neguinha suja na minha equipe. E a professora ria e dava mais poder para eles continuarem fazendo aquilo. E era doloroso, aquilo me feria, me fazia querer não ter essa cor, já que era tão negativa dessa forma com que eles me passavam. E era doloroso, aquilo me feria, me fazia querer não ter essa cor, já que era tão negativa dessa forma com que eles me passavam. E chegava em casa e chorava em silêncio. Quando eu transformei isso em poesia, em luta, para motivar e transformar outras pessoas a não passarem aquilo, a não sentirem aquilo que eu senti. Eu me descobri negra quando eu pintei as minhas unhas e a minha boca de vermelho e me achei linda. Coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca o fizera, porque o sistema me dizia que aquilo não combinava em gente feito eu. Eu me descobri negra quando eu deixei de alisar o meu cabelo, porque o sistema dizia que o padrão era aquele, que ali era o modelo de beleza, era o ideal, rebaixando em detrimento as minhas origens, as minhas raízes. Eu me descobri negra quando eu deixei de alisar o meu cabelo, com aquelas químicas fortíssimas que danificavam não somente a estrutura dos meus fios crespos, não somente o meu couro cabeludo, mas principalmente o orgulho das minhas origens. Eu me descobri negra quando entendi que, independente do lugar que nós estejamos, que a gente chegue, e nós temos que lutar para chegar no topo, nós temos sempre que exaltar e sustentar as nossas raízes, porque aí nos transformamos em espelhos, em exemplos, para levantar outros irmãos. E finalmente eu me descobri negra quando eu entendi, percebi, senti que a luta negra não é individual. A luta negra é coletiva. E quanto mais unidos estivermos, mais fortes estaremos para prosseguir passando o bastão da luta. E que tudo que eu faço não é somente por mim. É pelos nossos, pelos que vieram antes e pelos que virão. Preconceitos, desigualdade, a tudo que fere a nossa honra e dignidade, e dizer em grande sim a nós mesmos. Sim! 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 E dizer em grande sim a nós mesmos, aos nossos, a nossa essência, história e raízes. Nossa raça é negra e nossa cor é preta. Com muito orgulho. Quando renascemos, nos descobrindo e nos reconhecendo negros, ficamos mais fortes para prosseguir nessa luta. E a nossa vitória virá. A nossa vitória virá. A nossa vitória virá. É que não é fácil rebuscar as nossas dores. Não é fácil. É muito doloroso. E são dores que se repetem dia a dia.
crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual continua caso raro, ascensão social, tudo igual, só que de maneira diferente. A trapaça mudou de cara, segue impunemente. As senzalas são as antessalas das delegacias, corredores lotados por seus filhos e filhas. Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo, ao contrário, num cenário de estações rumo ao vitória virá. Estações rumo ao Calvário. Heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos seguem reinando. Mesmo separado de ti pelo Atlântico, minha trilha são seus românticos cânticos, mãe. Me imagino arrancado dos seus braços, que não me viu nascer nem meus primeiros passos. O esboço é o que tenho na mente do teu rosto por aqui, de ti. Falo muito pouco e penso, qual foi o erro cometido? Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço. O que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população tem guetofobia, anomalia sem vacinação. E o pior, a triste constatação, muitos irmãos patrocinam vilão de várias formas, oportunistas sem perceber, pelo alimento, fome e sede de poder. E o que menos querem ser e parecer alguém que lembre no visual você. Por quê? A carne mais barata do mercado é a minha. A carne mais marcada